Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre propriedades coligativas, mas a gente vai falar da parte experimental. A gente tem um experimento bem legal para vocês hoje, mas se você não viu as aulas teóricas ainda, eu te aconselho a voltar lá no nosso ambiente virtual e assistir as aulas teóricas e depois volte aqui nesse vídeo para você poder fazer um experimento aí na sua casa. Beleza? Então, a gente vai falar sobre propriedades coligativas e o que são propriedades coligativas. Propriedades coligativas, que nem vocês já devem ter estudado, são aquelas propriedades que dependem apenas da quantidade do soluto, não dependem da natureza química, não dependem de mais nada, apenas da quantidade de soluto que a gente tem na solução. Para a gente iniciar, você vai fazer o experimento, você vai precisar primeiramente de 2 copos com a mesma quantidade de água e um pouco de sal, 3 colheres de sal, 2 a 3 colheres de sal. E um dos copos você vai deixar somente a água e no outro copo você vai adicionar essas 2 a 3 colheres de sal. O que você vai fazer? Você vai colocar isso aí para aquecer e vai começar a contar o tempo. Tic-tac, tic-tac. E aí o tempo vai passar e você vai notar que um deles vai ferver primeiro que o outro. E quando você perceber que o primeiro começar a ferver, você vai pausar o seu cronômetro e vai aí parar para pensar: por que que essa água ferveu primeiro? Por que que uma água ferveu primeiro do que a outra? Será que quem ferve primeiro? Quem tinha o sal ou quem não tinha o sal? Pensa aí, 5 segundos para vocês pensarem. Tic-tac, tic-tac. O tempo está passando. Enquanto você está pensando, vamos falar de uma curiosidade. Se você percebeu que enquanto você estava fervendo a água, caiu de repente uma gota d'água com sal na sua chama e a chama de azul começou, ela apareceu uma coloração alaranjada. Você sabe por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque o nosso sal de cozinha, ele é o NaCl, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, quando a gente joga ele em uma chama, que é no caso do sal que caiu na água com o sal que caiu na chama, a gente excita os elétrons do sódio. E aí o sódio libera uma energia em forma de luz, dando aí a coloração laranja. Então é por isso que a chama naquele momento deixa de ser azul para ser laranja. Mas voltando aqui ao que interessa das propriedades coligativas, você já deve ter parado para pensar e percebeu que um deles ferveu primeiro. Quem ferveu primeiro é quem tinha o sal. Mas por que que isso acontece? Galera, isso acontece porque no recipiente que a gente tinha o copo da água com o sal, o sal ele segura as moléculas de água. Então a gente tem ali muitas forças de coesão segurando as moléculas de água e impedindo ali que as moléculas de água se volatilizem. Ou seja, o copo que não tinha sal, o que acontece? Ele não tinha soluto ali segurando as moléculas de água, então elas conseguiram se volatilizar mais rápido, conseguiram evaporar mais rápido. Já no copo que tinha o sal, a gente tinha o sal, que era o soluto, segurando o nosso solvente, e por isso ele demora mais para evaporar. Isso a gente chama de ebullioscopia, que é a propriedade coligativa que estuda a elevação da temperatura de um líquido ao se adicionar um soluto não volátil, que o cloreto de sódio, no caso, é um soluto não volátil. Você gostou? E aí, comenta aí nos comentários do nosso fórum e tenta fazer o experimento em casa. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição de vocês aqui no próprio ambiente do Classroom ou na monitoria. Guardo vocês, um abraço.